Ok, vamos ao que interessa. Quero falar com vocês aqui um trecho que está lá em Juízes capítulo 13. Graças a Deus, povo de Deus. Antes de entrarmos no nosso tema desse vídeo de hoje, agradeço também de coração aos amigos, aos parceiros do nosso canal Palavra de Peso. Recebi bons comentários, elogios e também críticas construtivas. Então eu agradeço de coração. Nosso propósito, como está na descrição do nosso canal, é só ministrarmos a palavra verdadeira, iluminada, amém? Para que assim como edifica a mim, edificou a minha vida, edifica também a sua vida, tá bom? Então, se essa palavra te abençoa e tem te abençoado esse canal, além de você se inscrever, ative o sininho, que aí qualquer notificação você vai estar por dentro do nosso material, tá bom? Compartilha também, em nome de Jesus. Amém? Quero falar com vocês aqui um trecho que está lá em Juízes capítulo 13. Juízes capítulo 13. Vai falar de um pai, de um personagem na história de Israel que é muito conhecido, principalmente até criança conhece a história desse personagem, que é Sansão, mas pouco se fala dos pais dele, né? Do pai dele chamado Manoá e de sua mãe, que no qual a Bíblia não fala o nome, mas era mãe de Sansão. Amém? Então eu quero trazer com você aqui Juízes capítulo 13, versículo 7 ao 8. Diz assim: Porém me disse, isso é a mãe de Sansão falando, mulher de Manoá: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Versículo 8. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Minha oração é para que o poderoso e amigável Espírito Santo, aquele no qual nos convence dos nossos erros, nos ensine também a sua palavra nessa noite. Amém? Que você seja abençoado. Observe aqui a oração de Manoá ao receber a notícia pela sua esposa de que eles teriam uma promessa de Deus, eles teriam um filho. Olha a reação de Manoá ao receber isso. Versículo 8 de Juízes, capítulo 3. Diz assim: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez. Para quê? E que nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Olhe que trecho maravilhoso. Eu penso, sinceramente, que se todos, diante de uma promessa de Deus, diante de uma palavra de Deus, de um direcionamento de Deus, de uma direção de Deus, tivesse a mesma atitude que o Manoá, irmãos, seríamos mais bem-sucedidos no que empreendermos. Nós seríamos mais bem-sucedidos nos nossos negócios, na nossa família, na nossa vida financeira, conjugal. Ao receber a notícia, Manoá se preocupa de como deveria se comportar. Amém? Ele ora a Deus sobre como se comportar diante daquela promessa. Viu? Manoá não duvidou que se cumpriria a promessa. Não, ali não foi uma oração de dúvida. Será se vai acontecer? É interessante que quando o anjo revela o nascimento lá no livro de Lucas, no início do livro de Lucas, a Isabel, né, e ao seu pai Zacarias, o anjo fala, olha, vocês vão conceber um filho. Zacarias diz assim: e como hei de saber que vai se cumprir essa palavra? Aí o anjo do Senhor diz para Zacarias: porque tu duvidastes, tu vai ficar mudo até que essas palavras que eu te disse se cumpram. Então, foi muito diferentemente de Zacarias. Manoá não duvidou. Manoá ora a Deus dizendo, perguntando a ele, inquirindo a ele, porque, irmãos, se Deus te deu algo, você vai pedir direção de Deus
direção para quem, não é? Se Deus te deu algo, se Deus te abençoou com uma célula, você vai pedir direção em oração para quem? Para quem mais? Amém? E quando eu digo pedir direção para Deus, porque veio algo dele, é também por meio de sua palavra, é por meio de pessoas ungidas, e no caso de Manoá, por meio de uma oração. Então, Manoá, irmãos, decidiu saber, ele não duvidou, como eu disse, ele só queria saber como se comportaria diante daquela promessa, de quando aquela promessa se cumpriria. Amém? Então isso me impressiona, irmãos, viu? O que me leva, e isso me leva também à seguinte indagação: o que me leva a pedir uma bênção a Deus? O que me leva a pedir uma bênção a Deus? Porque eu não estou fugindo do início do que eu estou te dizendo. Por quê? Porque quais eram as intenções de Manoá fazendo aquelas perguntas diante de Deus? Não era para ter cuidado com aquilo que Deus ia confiar para ele? Então, por isso mesmo eu me pergunto, o porquê que eu peço algo a Deus? O porquê que eu quero algo diante de Deus? Se a melhor pergunta diante de Deus não é, Senhor, por que que eu não tenho? Mas Senhor, para que eu quero? Para que eu vou ter? Amém? É para isso, irmãos. Porque Deus, ele quer te abençoar e Deus quer dar nas tuas mãos. Mas eu não creio em um Deus que é irresponsável, que confia a sua igreja para qualquer pastor. Eu estava ministrando uma palavra nesse sentido na minha igreja, no qual eu congrego, e eu disse que, em comemoração ao Dia do Pastor, né? Deus não levanta qualquer pastor. E de fato é assim. Claro que há homens levantados por homens, amém? Humanamente falando, carnalmente falando. Mas quando é um homem ungido e por direção de Deus levanta outro homem ungido, certamente Deus conhece o coração daquele homem. Observe a eleição de Deus sobre Davi, no qual Deus falou: esse homem que vai ser o príncipe do meu povo é segundo o meu coração. Amém? Então, irmãos, nesse sentido eu quero entrar no tema da palavra, com essa palavra introdutória, viu? Pedidos inocentes, intenções maléficas. Pedidos inocentes, intenções maléficas. Quais as minhas reais intenções diante do pedido diante de Deus? Viu? Quais são as minhas reais intenções? Porque no Manoá e a sua esposa, a Bíblia não revela que eles oravam pedindo um filho. Mas eu não posso duvidar que eles não oravam. Eu posso imaginar, e eu quero ilustrar com você, imaginar aqui com você, que provavelmente o Manoá e sua esposa sim pediam um filho, porque eles não tinham. Não sei, a Bíblia não conta, viu? Mas talvez a mulher de Manoá, como outras que a gente já viu, como Sara, como Raquel, não eram férteis, elas eram estéreis, viu? E Deus abençoou aquela mulher, isso estou conjecturando com vocês, tá bom? Estou imaginando. Para que até que Deus respondesse a orações dele e Deus desse um filho para eles, viu? Então Deus abençoou o filho e a pergunta de Manoá foi: Senhor, como é que eu devo me comportar diante dessa bênção? Então, irmãos, quais são as minhas reais intenções pedindo? Isso é para mim? É só para meu bel prazer o que eu recebo de Deus, o que eu vou receber de Deus? Ou é também para me abençoar a outros? Porque, irmãos, Manoá, observa, no perdão, deixa eu procurar com você aqui, versículo 12, viu? No versículo 12 diz: Então disse Manoá: Quando se cumprir as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? No texto na NVI diz: Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O menino aqui citado é a promessa de Deus. Seria o futuro juiz de Israel, que julgaria Israel durante 27 anos.
Eu não quero entrar aqui no mérito sobre como Sansão julgou, que quem lê e quem conhece bem a palavra de Deus e a vida de Sansão, sabe que em um determinado momento ele se transviou dos mandamentos de um nazireu, das ordenanças de Deus. Mas a Bíblia fala que ele julgou Israel durante 27 anos e livrou o povo de Deus dos filisteus em muitas situações. E diante de uma promessa de Deus que Manoá receberia com sua esposa, Manoá pergunta: Senhor, como eu devo criar um menino? Como é que eu devo me comportar diante da tua promessa, Senhor? Observa que Manoá não pensou em si próprio. Ele sabia que aquilo era uma promessa e que se cumpriria e que aquilo tinha um propósito maior e era para o povo de Deus e era para os planos de Deus. Amém? Então, irmãos, quais são as minhas intenções? É para mim mesmo? É para mim mesmo? Observem o zelo, a diligência de Manoá, queridos. Viu? Notem, era a responsabilidade de Manoá e de sua mulher criar um menino. Enquanto o menino fosse, né, imaturo, criança, enquanto ele não pudesse decidir por ele mesmo, cabia a Manoá e sua esposa ensinar o caminho verdadeiro para ele. Era Manoá. Então, irmãos, por que eu peço para Deus se eu não tenho maturidade ainda para administrar? Por que eu exijo algo de Deus se Deus sabe que se der na minha mão agora, eu vou destruir? E olha que muitas pessoas, quando destroem aquilo que eles pegam, e muitas vezes recebem, pegam, alcançam, e ainda não têm a maturidade para lidar com aquilo, culpam quem? Culpam a Deus. Isso não era de Deus, não, porque se fosse de Deus tinha dado certo. Não, não é isso. Foi você que não soube administrar. Foi você que não tinha maturidade para receber isso. Mas você recebeu. Você recebeu. Mas, Nairo, se eu recebi não foi de Deus, nem sempre, irmãos. Nem sempre. Viu? Por vez o inimigo coloca algo. O inimigo da nossa fé coloca algo na nossa frente que pode até ser semelhante, mas não é igual ou não é e não é melhor do que Deus tem te prometido. Viu? Então, se você tem orado por um casamento, ore rigorosamente em cima disso diante de Deus, para que Deus te dê uma pessoa certa, viu? Para que Deus te mostre as qualidades dessa pessoa e os defeitos, e você julgue e você vai querer ele ou não, viu? Ou qualquer negócio que você for empreender. De qualquer forma, irmãos, o meu desejo é para que, além de pedirmos, tenhamos maturidade para administrar o que nós estamos pedindo e como nós vamos nos comportar diante daquilo que Deus nos abençoou. Amém? Porque, irmãos, o mal não é só ter. O mal que há na nossa vida hoje, há no mundo hoje, é que eu tenho, mas eu não sei administrar. Isso porque não foi Deus. Porque, novamente eu digo, quando Deus te dá algo, Deus sabe que você tem capacidade para cuidar. Deus sabe. Então, quando Deus te libera algo na sua vida, pode ter certeza que Deus vai te dar os suprimentos e as recomendações certas. Não foi assim com Manoá? Manoá orou e perguntou: Senhor, qual é o que eu devo fazer? Novamente, o anjo do Senhor, em A maiúsculo, que é a epifania, o próprio Deus ali, amém? Encarnado, representando Deus, estava lá, orientando de tudo quanto eu disse para aquela mulher, tenha ela o cuidado de beber bebida forte, de não passar navalha na sua cabeleira, não é? Então, queridos, existe esse mal e nós devemos ter esse cuidado, amém? No nome de Jesus. Pedir não é errado, bem como receber também não, mas novamente dá quais são as minhas intenções, viu? Irmãos, em Tiago, capítulo 4, versículo 2, diz assim: Vós pedis e não recebeis, porque pedistes mal, para gastar nos vossos deleites. Para gastar nos vossos deleites. A verdade é que muitos não sabem realmente o porquê pedem. E também há aqueles que pensam que enganam a Deus em suas reais intenções. E Deus conhece as intenções.
Deus conhece as intenções. Quando Deus permitir algo na tua vida, irmãos, eu tenho certeza e eu te garanto que Deus não observou somente as tuas palavras. Deus analisou, muito além das tuas palavras, as intenções do teu coração. As intenções do teu coração. Você quer ser líder de célula? Então ame as vidas. Você quer ser um pastor? Então ame pastorear. Você quer ser um empresário? Então ame a justiça. Trabalhe. Você quer casar? Então seja honesto, seja fiel. Amém? Seja fiel. Corra atrás dos seus sonhos. Mas peça diante de Deus. Peça com ações de graça. Mas tenha intenções boas. Viu? Porque Deus confiou aquele menino no qual havia uma promessa sobre ele a pessoas responsáveis, que foi Manoá e sua esposa. E Manoá cuidou dele. Manoá, viu? Direcionou ele até onde podia direcionar. Que você seja abençoado com essa palavra. Amém? Espero que eu tenha me feito entendido para você, certo? No nome de Jesus. Então, eu oro para que você possa ser abençoado novamente. Repasse essa palavra para o seu vizinho, para o seu amigo, suas células, suas igrejas. É o que eu peço em nome de Jesus, tá bom? Abraço forte.